A partir de agora, na Rádio da Família. Abre, Senhor, os meus olhos com o seu poder. Caminhando com Jesus. Acredite, se Deus é por nós, quem será contra nós? A paz esteja com você, meu querido irmão e minha querida irmã. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos caminhar com Jesus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da Igreja, rogai por nós. No bom combate da fé, o mais importante é não desanimar, mesmo diante das dificuldades, perseguições, limitações ou recaídas. Vamos aprender com o Padre Léo. Nelsinho Correia contou aqui, mais ou menos nesse lugar aqui, segundo o que eu pude ver pela televisão, domingo passado, mais ou menos 1h10. Testemunho de um noviço que era pau d'água, que hoje está aí na Canção Nova. Testemunho de um amigo dele lá, que fedia, feito uma coisa medonha, que não queria nem chegar perto dele, e ele foi lá e chegou perto e conversou e abraçou. Precisa de ajuda. Não é fácil, eu sei que não é fácil. É duro, é duro. Quantas e quantas vezes que chega um filho da gente que recaiu, está fedendo, não é fácil você aguentar aquele fedor medonho, principalmente porque o tonto quer falar perto da gente, né? Chega abraço, né, eu tô com o que eu ia falar, mas eu quero abrir meu coração, a gente, escurva, aí eu tô com o saco cheio de raiva da minha sogra. Não é fácil? Eu sei que não é. Chegar lá com o dente tudo arrebentado, esfolado, aquele olho, a cachaça fede. É fácil? Não. Luta pessoal para resolver. Por isso cada um tinha que sair com uma meia dúzia de livros desse daqui. Não é? Para treinar. Esse livro é treinamento. Treinamento militar. Os militares fazem treinamento, fazem guerras de mentira para treinar, passa noites inteiras sem comer, atravessa rio. Eles têm que treinar. A pessoa não treina, como é que fica bom? Nós temos que treinar. A cura interior é treinamento, é combate. Combati o bom combate. Você está disposto a entrar nessa luta? Deus está do seu lado. Você sabe disso já. E sabe que nessa luta não interessa nem os resultados. O mais importante não são os resultados. Muitos de nós já conseguimos vitórias lindas, outros de nós temos recaídas medonhas. O mais importante não é o resultado. O mais importante é não desanima, luta, não, começa de novo, não desiste, levanta, sacode poeira, dá a volta por cima e começa de novo, e vai de novo, e começa, e quando estiver fraco, corre, recorre. O padre Edmilson estava dizendo, cansado hoje, o tanto de gente que atendeu, recorre, vai no padre, recorre, vai num grupo de oração, vai numa pessoa que possa ajudar você. Recorra a alguém que você sabe. Aqui, gente, olha a importância da Canção Nova. Olha que obra maravilhosa. E por isso nós temos que nos unir. Todos nós temos que ser Canção Nova. E nessas horas eu falo isso com muita sinceridade de coração. Nessas horas nós temos que esquecer das nossas comunidades, das nossas casas, porque Deus vai dar um jeito. Sabe, porque mais importante do que atender 300 pessoas como a minha comunidade Betânia atende, é a gente chegar a 300 mil, a 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas é o mínimo que a gente chega no horário de transmissão. Sabe o que é? Pensa, a igreja da sua, aqui tem gente do Brasil inteiro,
A catedral da sua cidade cabe quantas pessoas? A igreja matriz que você frequenta cabe em quantas pessoas? Se for enorme, muito grande, caberá 1000 pessoas sentadas. Para ser enorme, hein? Tem que ser muito grande para caber 1000 pessoas sentadas. 1000 pessoas sentadas, 2000 pessoas no máximo. Catedral do Rio de Janeiro, uma das maiores do Brasil, cabe 5000 pessoas. Muita gente, né? Vocês sabiam que só na internet, só no computador, por mês, 1.500.000 pessoas em 137 países do mundo acessam o portal Canção Nova? 1.500.000 pessoas. Quantas vezes maior que a sua igreja? Você está entendendo por que nós precisamos investir? Por que eu estou aqui e não falei e não falo da minha comunidade? Exatamente por isso. Os frutos eu vou receber lá. E falo isso para você, faça esse desafio. Só na internet. Você imagina na rádio? Hoje a Rádio Canção Nova você escuta no Nordeste, no Norte, no Sul, no Sudeste e no Centro-Oeste. Está espalhada, graças a Deus. Hoje tem aí 15 rádios pelo menos transmitindo 24 horas. E você que tem antena parabólica, você pode ter a rádio na sua televisão. Eu tenho no meu quarto. Você sintoniza lá a TV, e mais para frente você sintoniza de novo em outro canal a TV, e aí manda o técnico sintonizar o áudio. Fica a imagem da TV e o áudio da rádio. Eu escuto a Rádio Canção Nova na minha televisão. Eu escuto a Rádio Canção Nova. Eu moro em Santa Catarina. Eu escuto a Rádio Canção Nova no meu computador, pela internet, ou na parabólica. Você imagina quantas milhares de pessoas estão sendo salvas? Vocês peguem um acampamento de jovens, um PHN. Olha o batalhão, o exército de jovens que estão entrando nesse combate. E por que estão entrando nesse combate? Porque acreditam no Padre Jonas. Porque acreditam naqueles que estão ao lado do Padre Jonas. E por isso precisamos rezar muito pelo Padre, para que ele não desistiu, graças a Deus. Padre Jonas, é porque ele é muito humilde, demais da conta. Mas Padre Jonas teve no mínimo uns 600.000 motivos para desistir. Graças a Deus, não desistiu. Obrigado, Padre, muito obrigado. Não dá mais pra voltar. O barco está em alto mar. Não dá mais pra voltar. O barco está em alto mar. Não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu. E o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu. E o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Não dá nem mais pra ver o porto que era seguro. Eu sou impulsionado a desbravar um novo mundo. Não dá
negar. O mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor. Mas eu preciso dizer que não dá nem mais pra ver o porto que era seguro. Eu sou impulsionado a desbravar um novo mundo. Não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor, 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 é o amor de Deus. Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Glória
agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo. Meus queridos irmãos e irmãs, com o Evangelho de hoje, Jesus conclui o seu magnífico Sermão da Montanha, nos chamando para colocar em prática essas palavras maravilhosas que ele acaba de nos ensinar. E ele nos adverte, não quem diz Senhor e Senhor vai entrar no reino dos céus, mas quem ouve essa palavra e coloca em prática e faz a comparação da casa que é construída sobre a rocha. Para bem interpretarmos este Evangelho, é necessário que a gente compreenda que aqui a dificuldade não está tanto somente em você ter carismas, como os milagres, expulsar os demônios, ou nas obras externas, onde você realiza e faz algo de concreto. A oposição não está aí. A realidade está na caridade, que está no coração. E esta é a chave de leitura com a qual a gente realmente vai compreender em profundidade o que Jesus está dizendo. Para conseguir ler esse Evangelho, eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa que nos diz São Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13. São Paulo diz assim: ainda que eu fale a língua dos anjos, se não tiver caridade, nada adianta. Ainda que eu dê os meus bens e venda tudo aos pobres, se não tiver a caridade, de nada adianta. Se eu lançar o meu corpo às chamas, se eu não tiver a caridade, de nada adianta. Então, veja só, São Paulo está dizendo, é o núcleo, é o amor da caridade, ardente por Deus, é a razão de ser de tudo. Então, de fato, se você for olhar, a coisa aqui então se divide em duas realidades. Aqueles cristãos que fazem as coisas certas, mas as fazem sem a caridade no interior do coração, e aqueles que fazem as coisas certas com a caridade no coração. Esta é a rocha firme sobre a qual nós construímos a nossa casa. Eu digo isso porque, senão a gente vai aqui terminar numa discussão estéril entre aquelas pessoas que enfatizam os carismas, milagres, expulsão do demônio, etc., etc., e aquelas pessoas que enfatizam práticas sociais, não, porque o importante é colocar em prática. Mas esse tipo de abordagem, esse tipo de dicotomia, não é exatamente o que Jesus está colocando aqui. O que Jesus está advertindo é exatamente colocar em prática as suas palavras, é que as suas palavras infundem no nosso coração a caridade. Não adianta fazer a coisa certa pela intenção errada. Jesus advertiu durante todo o Sermão da Montanha com relação à hipocrisia. Ou seja, os hipócritas que fazem as coisas, fazem tantas coisas certas, mas fazem simplesmente porque é um personagem, um teatro. É o amor que faz verdadeiramente a conversão. Então aqui nós nos encontramos diante de um grande desafio. E o grande desafio da nossa vida espiritual é exatamente esse. Nós já deixamos de fazer as coisas erradas? Ótimo, você já está fazendo as coisas certas. Mas não para por aí a conversão. Agora é necessário começar a fazer as coisas certas pelas razões certas. Você antes não ia à igreja, começou a ir à igreja. Ótimo. Mas por que você vai à igreja? É por amor a Deus verdadeiramente? Ou é por um moralismo? Ou é por vaidade, exibicionismo, interesses? Você quer comprar Deus? Tudo isso é possível. É sempre possível viciar uma obra boa com a intenção má. Aquele que ouve a minha palavra e a coloca em prática. Esta frase se refere a todo o Sermão da Montanha e precisa ser interpretada nesse contexto amplo. E o contexto amplo nos ensina e nos diz claramente: se eu fizer todas estas obras, mas não tiver um verdadeiro amor por Deus, de nada adiantará. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Nada derruba o que está alicerçado. O teu amor é bem maior que o pecado. Nem mesmo a morte, a falta de sorte. Estou seguro sobre a rocha. Nem a tristeza ou incerteza. Estou seguro sobre a rocha. O inimigo pode até tentar, muitas bocas tentar calar as vozes que clamam e gritam que não temem ao perigo. Gosto assim de imaginar que cada Ave Maria que eu rezo, jovem se converte, o céu se alegra, o inferno estremece. Nada derruba o que está alicerçado. O teu amor é bem maior que o pecado. Nem mesmo a morte, a falta de sorte. Estou seguro sobre a rocha. Nem a tristeza ou incerteza. Estou seguro sobre a rocha. Nem a tristeza ou incerteza. Estou seguro sobre a rocha. O inimigo pode até tentar, muitas bocas tentar calar as vozes que clamam e gritam que não temem ao perigo. Gosto assim de imaginar que cada Ave Maria que eu rezo, jovem se converte, o céu se alegra, o inferno estremece. A cada dezena orada, a cada alma libertada, a cada gota derramada, a cada vida resgatada. O mundo levando porrada, o pecado perde de lavada, o som de paredes quebradas, a cada vida transformada. Nada derruba o que está alicerçado. O teu amor é bem maior que o pecado. Nem mesmo a morte, a falta de sorte. Estou seguro sobre a rocha. Nem a tristeza ou incerteza. Estou seguro sobre a rocha. Nem a tristeza ou incerteza. Estou seguro sobre a rocha. Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica. O respeito à dignidade das pessoas. O respeito à pessoa e à pesquisa científica. Números 2295 e 2296. As pesquisas ou experiências no ser humano não podem legitimar atos em si mesmos contrários à dignidade das pessoas e à lei moral. O consentimento eventual dos sujeitos não justifica tais atos. A experiência em seres humanos não é moralmente legítima se fizer a vida ou a integridade física e psíquica do sujeito correrem riscos desproporcionais ou evitáveis. A experiência em seres humanos não atende aos requisitos da dignidade da pessoa se ocorrer sem o consentimento explícito do sujeito ou de seus representantes legais. O transplante de órgãos é conforme à lei moral se os riscos e os danos físicos e psíquicos a que se expõe o doador são proporcionais ao bem que se busca para o destinatário. A doação de órgãos após a morte é um ato nobre e meritório e merece ser encorajado como manifestação de generosa solidariedade. O transplante de órgãos não é moralmente aceitável se o doador ou seus representantes legais não tiverem dado seu expresso consentimento para tal. Além disso, é moralmente inadmissível provocar diretamente mutilação que venha a tornar alguém inválido ou provocar diretamente a morte, mesmo que seja para retardar a morte de outras pessoas. Antes que no ventre
O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira. No dia 26 de junho, nós celebramos o martírio dos santos João e Paulo, estes que morreram no século IV da era cristã, no ano de 362. Nós estamos aqui no período do imperador romano chamado Juliano o Apóstata. Isto porque os imperadores anteriores a Juliano, desde Constantino, já haviam dado liberdade ao cristianismo como culto. Embora ainda não fosse religião oficial do Império Romano, já poderia crer em Jesus Cristo de maneira livre no Império. Mas Juliano, o Apóstata, foi um imperador romano que começou a retornar com certas perseguições aos cristãos. Alguns historiadores apontam que essas perseguições elas aconteceram mais a Oriente e não no Ocidente. Por isso, então, há uma certa dúvida histórica se os santos celebrados hoje, eles morreram de fato sob a perseguição de Juliano, o Apóstata, ou sob a perseguição do início do século IV de Diocleciano. De qualquer forma, sabemos que eles foram perseguidos porque os dois eram irmãos de sangue e tinham boas riquezas. Diante dessa circunstância, o imperador queria a riqueza deles e as propriedades. Os dois eram cristãos e doavam muito aos pobres e assistiam às comunidades cristãs com a riqueza que tinham. Portanto, eles não eram acorrentados à riqueza. Pelo contrário, de coração livre, sabiam partilhar e socorrer as pessoas mais necessitadas. Mas o imperador queria as propriedades deles e por isso então enviou um representante pedindo que eles ofertassem incenso à estátua do deus Júpiter. Isto porque o imperador sabia, eles são cristãos, não vão aceitar, então depois eu mando matá-los. Deu 10 dias para que eles fizessem esse ato de culto ao deus Júpiter. É claro que os santos João e Paulo jamais fariam isto, porque são cristãos e não aceitam qualquer tipo de idolatria. Eles reverenciam apenas Deus Nosso Senhor. E por isso, nesta circunstância, eles não aceitaram. 10 dias depois, foram então mortos. Mas aqui não houve nenhum tipo de prisão ou de morte pública. Eles foram mortos na própria casa e enterrados na casa. Tanto que o sucessor do imperador Juliano o Apóstata, então, pediu que descobrissem onde estavam os corpos desses dois irmãos de sangue. Eles estavam na casa deles e ali então foi construída uma igreja em homenagem a estes dois mártires. Hoje pedimos a intercessão deles para que sejamos nós virtuosos na fortaleza de nossa fé, sabendo professar Jesus Cristo nosso Senhor em todas as circunstâncias de nossa vida. Rezemos agora com você e por você, pedindo a intercessão dos santos João e Paulo. Deus eterno e todo-poderoso, que destes aos santos João e Paulo a graça de lutar pela justiça até a morte, concedei-nos por sua intercessão suportar por vosso amor as adversidades e correr ao encontro de vós, que sois a nossa vida, que por suas preces alcancemos segundo a vontade de Deus o que pedimos nesta oração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santos João e Paulo, roguem por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
coração é teu, Senhor, nada nos separará. Meu coração é teu, Senhor, nada nos separará. Nem mesmo as quedas, minha lentidão, podem nos separar. Sou todo teu, amado meu, quem ousará em nos separar? Nem a morte, a perseguição, a angústia, a desolação vão nos separar, pois sou todo teu. Meu coração é teu, Senhor, nada nos separará. Meu coração é teu, Senhor, nada nos separará. Nem mesmo as quedas, minha lentidão, podem nos separar. Sou todo teu, amado meu, quem ousará em nos separar? Nem a morte, a perseguição, a angústia, a desolação vão nos separar, pois sou todo teu. Sou todo teu, amado meu, quem ousará em nos separar? Nem a morte, a perseguição, a angústia, a desolação vão nos separar, pois sou todo teu, amado meu, quem ousará em nos separar? Nada nos separará. Nada nos separará. Você está ouvindo na Rádio da Família, Caminhando com Jesus. Referindo-se à resposta de Jesus a quem lhe dizia: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te, o evangelista Lucas oferece-nos a chave de leitura da narração, que deve ser compreendida a partir das disposições íntimas de Maria, bem diversas daquelas dos irmãos. Jesus responde: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Na narração da Anunciação, com efeito, Lucas mostrou como Maria foi o modelo da escuta da palavra de Deus e da generosa docilidade. Interpretando segundo essa perspectiva, o episódio propõe um grande elogio de Maria, que realizou perfeitamente na própria vida o desígnio divino. As palavras de Jesus, enquanto se opõem à tentativa dos irmãos, exaltam a fidelidade de Maria à vontade de Deus e a grandeza da sua maternidade, por ela vivida não só física, mas também espiritualmente. Ao tecer este louvor indireto, Jesus usa um método particular. Evidencia a nobreza do comportamento de Maria à luz de afirmações de alcance mais geral e mostra melhor
a solidariedade e a aproximação da Virgem à humanidade no difícil caminho da santidade. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus. Aqui de tantos continentes e cidades, queremos ser missionários do Senhor, levar sua palavra e sua mensagem, ser como Maria, que um dia disse sim quando foi chamada ao seu projeto. Todo o céu se alegra, toda a terra canta aos teus prodígios. Eis aqui a serva do Senhor, faça assim em mim a tua palavra. Eis aqui a serva do Senhor, faça assim em mim a tua palavra. Tua serva eu sou, tua filha eu sou, Teu filho eu sou. ser como Maria, Disponíveis a sair, igreja peregrina do amor. jovens testemunhas e discípulos, com alegria, fé e vocação. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim a tua palavra. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim a tua palavra. Não tenham medo, não tenham medo de levar o amor de Deus, comprometidos em